Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maile Tips e você está no canal Pontos e Peças. O tutorial de hoje vai ser muito diferente. Por quê? Eu fui desafiada a fazer um bonequinho em amigurumi. Só que eu não tenho gráfico, não tenho receita, tá? Então eu fiz no olhômetro, assisti um vídeo de uma professora, assisti outro e fui unindo partes do vídeo até eu fazer. O bonequinho é esse. Eu acho que eu consegui fazer, mas talvez tenha algumas coisas assim que eu tenha feito, que eu poderia ter feito melhor, né? Então, eu gostaria que vocês me falassem qual seria a maneira mais fácil de fazer, porque no final do vídeo, quando eu faço essa parte aqui, eu deveria ter subido a calcinha e já feito essa parte, e não por último, tá? Não coloquei bastão dentro, porque vai ficar para uma criança, então ela não ficou muito mole, né? Ficou legalzinho. Ele tem 40 centímetros de altura, tá? Então, você quer aprender como fazer e depois, se você tiver um jeito melhor de fazer também, aí fica a sua criatividade, não é? E também a sua prática, porque eu não tenho prática em amigurumi. Vamos ao tutorial de hoje, então? Vamos lá? O sapatinho, a botinha ela é preta, tá? Só que eu fiz um vídeo com a linha preta e não ficou muito visível, ficou assim muito ofuscado. Então eu vou fazer como é que faz a botinha com outra cor de fio. Você vai usar o fio preto quando você for fazer, o fio azul, a cor que você for fazer sua botinha. Então eu faço uma correntinha, laço o meu fio. Vou fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Venho aqui contando da agulha na primeira, segunda, na terceira correntinha, pegando pela parte de cima da argolinha e faço 1, 2 pontos baixos na mesma argolinha. Vou continuar aqui na sequência e vou fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 ponto baixo. O que eu vou fazer agora? Olha como a argolinha ela ficou frouxa aqui, solta, né? Então, eu venho e aperto bem a minha argolinha aqui. Nessa mesma argolinha aqui na sequência, eu vou fazer 4 pontos baixos no mesmo espaço. Então, eu venho aqui na próxima argolinha que eu fechei e vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Fecho bem aqui, volto aqui nessa mesma direção do ponto da parte de baixo e vou fazer aqui em cada correntinha um ponto baixo, totalizando aqui 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Nós fizemos aqui 4 pontos, não foi? Nós temos que ter aqui 4. Só que eu já fiz um ponto a mais aqui antes de fazer o 4 pontos. Tenho 2 pontos aqui. Então, eu vou fazer nesse mesmo espaço mais 2 pontos só. 1, 2. Totalizamos os 4 pontos. Insiro a agulha aqui na correntinha, laço o fio e levanto. Então, nós temos o início do nosso trabalho pronto. Nas laterais, são 4 pontos, ok? Olha. 1, 2, 3, 4. Venho aqui com a minha agulha nesse próximo ponto. Vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Fiquei com 2. Sigo fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Quando eu chego aqui nesse canto, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base, por 3 vezes. Então, 1, 2, 3 pontos. Desculpe, por 4 vezes. 4 pontos.
4 vezes, 2 pontos em cada ponto de base, ficamos com 8 pontos aqui. Na lateral, a gente segue fazendo um ponto baixo em cada ponto de base por 4 vezes. Ok? Podemos puxar bem aqui a argolinha, que depois ela vai fechando essa partezinha aqui. Cheguei aqui no canto, vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, por 4 vezes. 1, 2, 3. Só que nós subimos aqui 2 pontos, então esse daqui é o 4º ponto, tá? Insiro a agulha e fecho. Vou para o próximo ponto. Nesse primeiro ponto aqui, eu venho com a linha até ele aqui, subo uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo espaço. Vou seguir os 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aqui nesse cantinho, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. No próximo ponto, eu vou fazer só um ponto. No próximo, 2 pontos no mesmo espaço. No próximo, um ponto. No próximo, 2 pontos no mesmo espaço. No próximo, um ponto e termino com 2 pontos no mesmo espaço. Ok? Ele vai ficar assim. Seguimos na sequência fazendo um ponto em cada ponto de base, que são 4 pontos. 2, 3 e 4. Ok? Então, note como que ela vai ficando. Venho aqui, faço 2 pontos no mesmo espaço. Um ponto no próximo. 2 pontos no mesmo espaço. Um ponto no próximo. 2 pontos novamente. Um ponto. E nós começamos com 2 pontos. Então, insiro a agulha aqui no início e terminei a minha carreira. Quando fica esse buraquinho aqui, se você não gostar dele, você pode inserir uma agulha aqui de tapeçaria e passar o fio aqui por dentro. De alguns pontos ele fica mais fechadinho, tá? Agora, nós vamos fazer a parte de cima da nossa solinha. Como que nós vamos fazer a parte de cima? No total aqui, se você for contar pelas correntinhas, nós ficamos com 30 pontos, ok? Então, eu venho aqui, deixa eu voltar aqui onde eu fechei o ponto. Ao invés de eu fechar o ponto por aqui, eu vou pegar bem no meio aqui, olha, do ponto da correntinha que eu iniciei, bem aqui no meio, laço o fio e puxo. Agora, nós vamos pegar ponto sobre ponto e fazendo em ponto baixo atrás aqui da correntinha, olha, na parte de trás da argolinha. Então, nós vamos dar a volta todinha, sem aumentar nem diminuir, fazendo nossos 30 pontos baixos, dando a volta toda na nossa solinha. 30 pontos feitos, vamos pegar agora na próxima argolinha, só que agora eu vou pegar as 2 alcinhas, dessa maneira. Laço meu fio e faço um ponto. Vou para a próxima, pegando as 2 alcinhas e vou fazendo o meu ponto baixo, ponto sobre ponto. Aí, se você quiser já usar um marcadorzinho para saber onde iniciou, você pode usar. Para contar, nós vamos fazer 3 voltas de ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir, pegando as 2 argolinhas, ok? Vamos dar a volta toda no nosso trabalho. Eu já fiz uma carreira, essa daqui é a segunda, nós vamos fazer 3 carreiras. Cheguei aqui, vamos terminar a última carreira e fechar com ponto baixíssimo. Por que que eu fechei com ponto baixíssimo? Porque muita gente se confunde na hora de fazer isso. Se nós temos 30 carreiras, 30 pontos, metade são 15, ok? Então, você pode dobrar a sua peça assim no meio, olha. Você dobra ela aqui. Então,
aqui vai ficar 15 pontos e aqui 15 pontos. Só que aqui nesse meio, que é a parte da frente, nós vamos ter que diminuir 4 pontos. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pôr um marcador bem aqui no meio, aqui é a parte da frente. Vou pôr um marcador bem no meio. Colocando o marcador no meio, nós vamos ter que diminuir 2 pontos do lado de cá e 2 pontos do lado de cá. Ficando, então, com 26 pontos. Eu chego aqui, vou levantar a minha correntinha e vou no próximo ponto. Eu vou chegar até aqui e antes de fazer esses 2 pontos, eu vou parar aqui. Mas não são 15 pontos desse lado, porque nós já percorremos aqui 1, 2, 3, 4 pontos, não é? Então, vamos lá. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, nós temos aqui, olha, 2 pontos antes de chegar aqui no centro. Então, eu vou pegar uma argolinha, 2 argolinhas, laço o fio e faço um ponto. Tiro o meu marcador aqui, vou pegar 1, 2 argolinhas, laço o fio e faço um ponto. Fiz uma diminuição. Continuo aqui fazendo os pontos 1, 2, 3, até completar toda a carreira, até a gente chegar aqui no início, aonde a gente começou. Chegamos aqui no início. Vamos continuar. Nós estamos trabalhando com forma enviesada. Vou fazer o primeiro ponto aqui e já vou marcar com o marcador, que eu fiz um ponto. Então, a nossa diminuição, ela está bem aqui. Se você quiser deixar marcado com o fio, você vê onde você fez as diminuições, que são os 2 pontos, bem aqui no início, né? Então, entre um ponto e outro, você passa o fio aqui. Nós vamos fazer mais diminuições agora. Então, como que a gente vai fazer? Vamos fazer 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Vou fazer uma diminuição. Vou fazer mais uma diminuição. Continuamos, vamos fazer mais uma diminuição. E mais uma. Por 4 vezes, nós vamos fazer a diminuição. E agora, a gente continua fazendo ponto sobre ponto até chegarmos aqui na onde está marcado o nosso colchetinho. Chegamos aqui na marcação, tiro, faço um ponto e volto. Então, notem como que ela está ficando. Ela está formando já um sapatinho, né? Mas nós vamos querer que fique uma botinha. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 pontos. Agora, nós vamos diminuir 1, 2. Vamos chegar aqui no meio e vamos pegar 4 pontos. 1, 2, passa do marcador, 3, 4 pontos de uma vez só. Laça o fio e passa tudo por dentro. E vamos continuar novamente a fazer mais uma diminuição de 2 pontos, que nós fizemos ali. 2 pontos e passa. E agora, ponto sobre ponto, dando a volta inteirinha na nossa peça. Então, olha como que ela vai ficar.
Nós temos que ter aqui, à volta, 16 pontos, ok? Eu vou terminar de fazer essa carreira aqui e vou contar os pontos que nós temos. E vamos contar quantos pontos nós temos. Então, para você saber o número de pontos, você vai contar as correntinhas. Nós temos aqui, atrás da corrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos. Então, o que faltam? 3 pontos para diminuir. Como que nós vamos fazer? Para ficar com 16, a gente chega, vamos fazer 1, 2 pontos. Agora, a gente pega 1, 2, 3, 4. Aí você vai falar, mas faltam 3 pontos porque pegou 4. Porque quando a gente puxa esses 4 pontos aqui pela agulha, praticamente nós tiramos ela e ficou um ponto. Entendeu? E continuamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até o início ali da nossa carreira. O meu marcador caiu, mas eu sei aqui onde que ela iniciou. Então, vamos contar agora quantos pontos nós temos. Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. Com 16 pontos, nós vamos fazer agora, não pode esquecer de pôr o marcador, mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Por que nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto? Para ficar o caninho da bota. Então, olha, aqui eu fiz uma carreira. Deixa eu tirar esse marcador daqui, que eu prefiro ele do que outro marcador, né? O marcador tá aqui. Então, nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto, que são os 16 pontos, para formar o caninho da nossa botinha. Porque até então, ela formou um sapatinho. Se você for fazer como sapatinho de boneca e não quiser que seja botinha, você já pode parar por aí e começar a perninha. Ou começar também uma cor que seja a meinha, né? A meias da boneca, tá? Então, nós vamos dando a volta, fazendo as 3 carreiras de ponto sobre ponto. Aí, cheguei no marcador, eu fiz uma, né? Depois do marcador é a segunda. E assim nós vamos dando toda a volta no nosso trabalho. O marcador também fica para saber o início onde que é e para saber quantas carreiras nós fizemos. Vou fazer um ponto baixíssimo e cortar o meu fio, ok? Então, notem como que ficou a nossa botinha. Agora, se você quiser já colocar uma manta aqui dentro dela, para já ir preenchendo, você pode, porque daqui para diante nós vamos começar a perninha. Você também pode cortar, assim, plaquinhas de acetato, se você quiser, e você coloca aqui dentro da botinha, na solinha, para depois colocar a manta. Porque se você quiser que ela pare em pé, então, olha, ela fica em pezinho depois. Só que daí fica uma parte assim durinha na parte da solinha, né? Isso, se você quiser. Se você não tiver um plastiquinho duro, pode ser um papelão, uma coisa assim que dê firmeza, tá? Então, de agora em diante, nós vamos fazer a perninha, só que nós vamos fazer a partir da botinha preta, que já está pronta a minha peça. Façam 2 pezinhos iguais. Se for boneca, você também pode pôr um lacinho aqui em cima, uma florzinha, o que você quiser, tá? Então, vamos continuar a nossa peça. Vamos começar agora com a cor azul.
Eu ainda não vou colocar o enchimento para mostrar para vocês como que eu começo com a cor azul. Eu venho aqui por trás da onde terminou meu fio, insiro a agulha aqui e vou começar a fazer as correntinhas, os pontos baixos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Eu já vou aqui prendendo, conduzindo o nosso fio, para que ele já fique arrematado, ok? Então, venho aqui, olha, seguro o azul e o preto e vou fazendo um ponto baixo. Quando eu cheguei aqui no último ponto, como que eu faço? Eu venho aqui, do que eu emendar aqui, eu subo aqui no primeiro ponto na sequência. Olha, primeiro ponto aqui, pego as duas argolinhas, eu tenho 2 pontos na agulha. Eu já continuo fazendo os pontos, ponto sobre ponto. Por quê? Eu vou fazer de forma enviesada. Então, ele não vai ficar com aquelas marcas da onde a gente começou, né? Se você quiser marcar com seu marcadorzinho aqui onde começou, você pode fazer. Então, nós vamos fazer as carreiras ponto sobre ponto, até a altura desejada do comprimento da perninha que você quer que seja o seu boneco. Se você quer uma perninha mais comprida, se você quer uma perninha mais curta, né? Esse boneco aqui, eu não tenho receita dele. Então, conforme eu for fazendo aqui, eu vou medindo e mostrando para vocês a altura que ficou e como que a gente dá a sequência, ok? Então, vamos lá. As duas perninhas prontas, eu fiz aqui 16 carreiras em centímetros. Começando aqui da botinha até aqui, são 8 centímetros, ok? Então, aqui, eu já marquei o meio entre uma perninha e outra, onde que está aqui. Eu vou correr aqui, nessa perninha, onde eu terminei, por 4 pontos. Já coloquei manta acrílica, né? Que conforme a gente vai fazendo, vai colocando a manta acrílica para não se perder. 4 pontos na marcação. Eu vou fazer 2 correntinhas e vou chegar até o outro lado aqui, onde está minha marcação. E agora, eu já posso tirar essa marcação, para dar uma separaçãozinha assim na perna. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto por toda a volta da nossa carreira. Já unimos as duas perninhas, unida pelo meio, e continuamos fazendo ponto baixo, dando a volta em toda a nossa peça, até chegarmos ali o meio onde a gente emendou com as correntinhas. Chegamos aqui bem no início, onde a gente começou a correntinha. Agora, em cima da correntinha, eu pego apenas uma alcinha dela e vou fazendo um ponto baixo. São 2 pontos baixos, né? Volto aqui, na onde continua os pontos na outra perninha. E continuo agora dando a volta e fazendo o ponto baixo. Quando chegar aqui, eu vou mostrar novamente como que a gente vai fazer. Porque, note, se eu peguei numa alcinha, ele já vai abrir aqui o ponto, tá? Nós vamos pegar desse lado de uma alcinha e desse outro lado nós vamos pegar na outra alcinha. Chegamos aqui na correntinha, então, note como que ela fica olhando assim, por baixo. Vou pegar na alcinha de cá e vou fazendo 2 pontos baixos, porque é a separação. Continuo na próxima perninha, sem aumentar nem diminuir ponto, é ponto sobre ponto. E vamos continuar a fazer, dando a volta na nossa peça. E assim, nós vamos pegar do lado de cá, e quando a gente deu a volta aqui, a gente pega do lado de cá, e vamos contornando o ponto.
Vamos fazendo assim por 3, acho que 6 carreiras eu vou fazer. Eu vou medindo aqui e depois eu vejo se eu fiz 6 carreiras ou mais, e eu vou falar para vocês quantas carreiras, para a gente modificar a nossa cor. Demos toda a volta, então eu fiz 6 carreiras aqui de ponto baixo. Venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto baixíssimo, laço o fio e vou cortar. Na sequência, começando pelo meio aqui da parte de trás, nós vamos inserir o fio branco. E agora, com o fio branco, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo, ou seja, ponto sobre ponto, porque aqui vai ser o cintinho. Então, vamos fazendo aqui, só ponto baixo sobre ponto baixo, já vou conduzindo o fio. Agora, deixamos o branco para lá e vamos começar com o fio vermelho. Vamos subir aqui no ponto anterior, né, que a gente fez, para dar a escala certinha, e subo a correntinha e faço uma laçadinha. Vou para o próximo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou conduzindo o fio vermelho e o branco para já ir arrematando. Então, nós vamos fazer aqui, por algumas carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer de 8 a 10 carreiras, mas eu vou medir para ver quantas carreiras são, para ver o tamanho do corpinho, se ficou legal. Então, é só subindo, sem diminuir nem aumentar, carreiras em linha reta. Fiz aqui 12 carreiras. Vou cortar o fio, porque depois nós vamos unir esse fio aqui na manguinha. E agora, eu terminei aqui, olha, na lateral, por causa da manga do braço. Então, agora, eu ainda não vou encher, né? Nós vamos começar a fazer os 2 bracinhos, tá? Vamos lá. Com o fio PL, nós vamos começar aqui fazendo um elo mágico. E dentro desse elo mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar meu elo mágico. Embaixo da primeira correntinha, eu insiro a agulha e levanto um ponto. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto. Em cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos, ou seja, um aumento por 6 vezes. No total aqui, nós vamos ter que ter 12 pontos baixos. Essa daqui é a mãozinha, nos 2 bracinhos a gente vai fazer igual, tá? Dois pontos. Agora, eu vou inserir a agulha aqui embaixo novamente. E como eu já fiz a pontinha aqui, eu posso até ajustar. Se você quiser ajustar o elinho aqui, você ajusta. Então, em cima de cada ponto de base, eu vou fazer um ponto. Sem aumentos agora. Venho no primeiro ponto aqui, laço o fio e já subo. Assim, olha. Sem fechar, insiro a agulha, laço o fio e subo um ponto. Vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Se você quiser virar do outro lado, se você não quiser que fique desse lado, você vira o seu trabalho desse lado assim, olha. Então, é mais 2 carreiras, né, de ponto sobre ponto. Temos aqui no total as 2 carreiras, a primeira de 6, a primeira de 12 e 3 carreiras de 12 sem aumento. Então, temos aqui no total da mãozinha 5 carreiras. Vou cortar o meu fio. E agora, vou voltar no fio vermelho novamente, que eu já cortei. Vou vir aqui na sequência do ponto.
E nós vamos fazer a volta toda. Deixa eu puxar aqui o beijinho, né? Para conduzir. Nós vamos fazer a volta toda da nossa peça, ponto sobre ponto. Ou seja, são 12 pontos baixos, porque é ponto sobre ponto, nós ficamos com 12, até o comprimento do nosso bracinho, da nossa manguinha, né? Porque aqui já é a manga da roupinha, ok? Então, vamos fazendo ponto sobre ponto. Vou mostrar para você quando eu chego aqui, no início. Aqui é difícil de pegar porque é pequenininho, não é? Mas, como eu não tenho a receita disso daqui, eu tô fazendo no olhômetro, espero que vocês estejam entendendo. Se você tem outra maneira de fazer, fique à vontade. Então, eu cheguei aqui, terminei o ponto, né? E em cima desse primeiro ponto aqui, eu insiro a agulha, eu tenho 2 pontos, não tenho? Aqui assim. E já laço o fio. Então, eu vou fazer ele de forma novamente enviesada. Então, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto baixo. E assim nós vamos fazendo toda a volta do nosso bracinho, né? Ou da manguinha que seja, em pontos baixos. Conte sempre se tem 12 pontos, para você não errar, porque ele não pode ajustar e nem ficar largo, mais largo do que tá. São 12 pontos total. Vou fazer o comprimento do meu bracinho, e assim que eu terminar, eu volto mostrando para vocês quantas carreiras nós fizemos. Fiz os 2 bracinhos, aqui eu fiz 15 carreiras, tá? Já fui preenchendo com manta acrílica, esse daqui eu cortei. Mas eu cortei ele bem aqui, eu sei onde que tá o fiozinho, né? E esse daqui, eu parei ele aqui dessa maneira. Vou tirar um pouquinho de pluminha, porque achei que ficou muito bombadinho, né? Aí, você põe a manta na largura que você quiser, ajusta bem. Aí, onde você chegou, terminou aqui o bracinho, você vai vir aqui no seu boneco. Bem aqui na lateral, onde nós paramos com o fio. Eu vou inserir a agulha aqui no próximo ponto, dessa maneira. Vou laçar o fio e puxar por dentro do ponto. Então, o que está acontecendo? Eu estou unindo o bracinho aqui na minha peça. Vou fazer aqui, vou pegar mais um ponto aqui da minha peça. Vou fazer um ponto, vou fazer um ponto aqui onde eu terminei aquele nosso ponto. Volto no meu bracinho e continuo na sequência do ponto aqui onde eu parei, fazendo um ponto baixo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou unindo o meu bracinho já na minha peça. Então, eu vou dar toda a volta até chegar do outro lado. Pego no último ponto e agora eu venho aqui no meu corpinho, insiro a agulha no próximo ponto e vou continuar fazendo o corpinho. Porque o bracinho, eu já coloquei ele. Vou fazer um ponto sobre ponto. Olha como que ele fica. Ele já fica assim. Eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui na outra lateral. Você pode marcar com um fiozinho se você quiser a outra lateral. Você divide ele ao meio, né? Então, eu vou fazendo aqui, olha, ponto baixo sobre ponto baixo até chegar a outra extremidade. Chegando aqui, faltando um ponto para chegar, vou tirar marcador. Venho com o meu outro bracinho aqui. Insiro a minha agulha aqui por fora, porque nós temos que continuar esse ponto. Se eu inserir por dentro, nós vamos fazer o ponto ao contrário. Olha, fiz um ponto. Vou continuar dando a volta no meu bracinho até chegar no início, aonde a gente colocou esse ponto, onde a gente prendeu esse ponto, né? Insiro a agulha no corpinho e continuo trabalhando a volta toda. O que vocês vão perceber? Os 2 bracinhos
já ficaram pregados no nosso boneco, não é? Fiz uma carreira, né? Fazemos isso por 2 carreiras, tá? Cheguei aqui no bracinho, insiro a agulha e vamos dar a volta novamente. Para que prenda bem esse bracinho, tá? Então, veja como que tá ficando. Nós vamos chegar até aqui, nós fizemos apenas uma carreira aqui. Vamos terminar a segunda e daí eu volto mostrando para vocês como que a gente continua fazendo essa união aqui. 2 voltas feitas, agora nós vamos fazer aqui, olha. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Pega 2 alcinhas juntos e puxa. Novamente. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Porque nós temos que fazer aqui que ele diminua para fazer o nosso ombro, não é? Então, puxei e puxei. Novamente. 1, 2, 3 e uma diminuição. Opa, não é para tirar de uma vez, não. É para tirar em ponto baixo. Assim. Chegamos aqui no bracinho. Vamos também. A diminuição, né? Que nós fizemos. Agora, 1, 2, 3 e uma diminuição. Vamos fazer na sequência mais uma diminuição. E mais uma diminuição. Então, são 3 diminuições em cima do bracinho, tá? Voltando aqui novamente. 1, 2, 3 e uma diminuição. Vamos fazer isso até fazer a diminuição em cima de outro bracinho, tá? Então, novamente, 1, 2, 3. Aqui a diminuição. 1, 2. Ai, fiz muito largo esse ponto. 1, 2, 3. Uma diminuição. 1, 2, 3. Uma diminuição. 1, 2, 3. Uma diminuição. Mais uma diminuição. E mais uma. Chegamos aqui do outro lado. E fazemos um ponto e 2 pontos. Então, note que nós fizemos a diminuição aqui e nós fizemos a diminuição desse lado. O que que ele vai formando? Ele já vai formando aqui o ombro. Então, nós temos que correr novamente aqui, agora nessa carreira, fazendo ponto sobre ponto, por 3, 4, 5, 6 pontos. Venho aqui, faço uma diminuição e corro mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5,
e 6. Cheguei aqui no bracinho, eu vou subir 1, 2 pontos e vou fazer uma diminuição pegando 3 pontos de uma vez só. Puxei os 3 argolinhas e levanto. Giro o meu trabalho, vou fazer 1, 2 pontos do bracinho e agora mais 6 pontos, que é da parte de trás. 2 e 6. Uma diminuição. Subo mais 6 pontos. E cheguei aqui no bracinho novamente. Então, notem como que ele vai ficando. Ele vai fazendo assim o ombrinho, tá? Vamos percorrer novamente, fazendo aqui o nosso bracinho. Vou percorrer aqui 1, 2, 3 pontos e vou pegar novamente 3 alcinhas para uma diminuição de 3 pontos. Puxei. Volto aqui e continuo 1, 2, 3 pontos. Então, note como que ele vai formando aqui o ombro já, tá? Vamos continuar fazendo os 6 pontos aqui, uma diminuição no meio. Chego aqui, pego 3 argolinhas. Agora fica mais difícil pegar argolinha, né? Laço o fio e faço um ponto. Giro o meu trabalho e termino aqui de fazer essa parte. Eu vou dar a volta aqui agora, fazendo ponto sobre ponto. Por mais uma carreira e já vou preencher o nosso espaço onde sobrou o nosso bracinho. Essa carreira é só ponto sobre ponto, né? Sem diminuição. Só para dar para preencher o nosso bracinho, tá? Então, aqui você pega mais espuminha e tenta preencher aqui o resto do bracinho. Não preenche muito para ele não ficar com aquele relevo de bombado, tá? Porque ele vai ter que ficar caidinho assim. Ele murcha aqui nessa altura. É só um pouquinho de manta que a gente coloca aqui. E depois a gente preenche o nosso corpinho. Já coloquei a espuminha aqui, deixei um pouquinho a perna meio maleável assim, né? Se, por exemplo, quiser deixar para sentar o bonequinho, tá? Agora, nós vamos fazer as diminuições até a gente chegar aqui a 12 pontos. Então, como que eu faço? Eu venho no próximo ponto aqui, pego 2 argolinhas, faço uma diminuição. Vou na próxima, uma diminuição. E assim, nós vamos fazer toda a volta, fazendo assim, diminuições. Pegando sempre 2 argolinhas e diminuindo. Vamos fazer por uma carreira, ver quantos pontos dá. E vamos contornando até a gente sobrar apenas 12 pontos. Esses 12 pontos é uma largura de um pescocinho, tá? Então, vamos lá. Dando a volta toda e diminuindo de 2 em 2. Aí, vocês vão contando para ver os pontos, né? E conforme vocês vão fazendo, vocês podem ir completando com a espuma, se vocês quiserem. Eu prefiro, quando eu terminar, chegar no pescocinho, completar. Porque senão fica muito difícil de eu fazer aqui e mostrar a gravação para vocês. Então, notem como que está diminuindo, tá? Vou chegar aqui, vou contar.
quantos pontos nós temos. Então, aqui com esse ponto aqui é 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 13 pontos. Vou fazer mais uma diminuição. Ficando assim, com 12 pontos, ok? Então, aqui é uma largura do nosso pescocinho. Então, como já tá difícil aqui, eu vou preencher mais de pluma, ou eu vou subir aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Vou terminar essa voltinha aqui, com meus 12 pontos, e depois nós vamos trocar o fio para fazer o nosso pescocinho. Cheguei aqui, último ponto, vou cortar o meu fio. Agora, eu volto aquele fio que eu tava usando novamente, que é o fio da mãozinha, não é? Vou começar aqui pela parte de trás, mas eu vou pegar aqui e pôr dentro da argolinha, pelo lado de dentro, tá? Então, vou laçar o meu fio aqui e vou fazer uma argolinha. Vou para o próximo ponto, pego por dentro da argolinha e faço um ponto. Que eu quero que o meu pescocinho fique embutido dentro dessa parte vermelha aqui, que é a parte da roupinha, tá? Então, venho para o próximo ponto, pego um ponto, já vou conduzindo esse fio e vamos dando toda a volta no nosso trabalho. Agora, já fica mais difícil de pegar e mostrar para vocês, mas eu vou tentar. Então, aqui, nessa volta toda, nós temos que fazer 12 pontos, ok? Então, o corpinho pronto aqui, falta o acabamento da mãozinha que nós vamos fazer ainda, a roupinha, né? Então, vamos começar a cabecinha. Aqui eu tenho 12 pontos. Vou partir para o primeiro ponto aqui que eu faço de forma enviesada, laço o fio e levanto, tenho 2 pontos na agulha. Agora, nesse ponto, nós vamos fazer todos com aumento. 2 pontos em cada ponto de base, fazendo com que toda a nossa volta fique com 24 pontos, ok? Então, 2 pontos em cada ponto de base, vamos circulando toda a nossa peça. Ainda falta eu preencher aqui a parte do tórax, né? Mas depois que eu já tiver com essa parte mais levantadinha aqui, vai ficar mais fácil de fazer e mostrar para vocês. Então, segunda carreira, 24 pontos. $24, eu vou colocar meu marcadorzinho aqui. Nossa, mãe, difícil, não? E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer novamente com aumento. Então, de 24, nós vamos para 48. Então, vai 1, 2 no mesmo ponto de base. Na próxima, 1, 2 no mesmo ponto de base. E assim continuamos. Fica assim, dessa maneira. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 2 carreiras de 48 pontos. Então, sem aumento, eu vou passar meu marcadorzinho para cá. Vou no próximo ponto e faço um ponto. Então, agora, só ponto sobre ponto, somando 2 carreiras de 48 pontos, sem aumento e sem diminuição, ok? Próxima carreira, fiz 2 de 48, né?
nós vamos fazer 7 pontos e um aumento. 7 pontos e um aumento, nós vamos ter o total de 54 pontos, ok? Então, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. São 2 pontos no mesmo ponto. E continuamos assim, essa repetição até chegar aqui no marcador. Então, olha como que ele ficou. Parece um pratinho, né? Agora, a partir daqui, nós vamos subir 10 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, 10 carreiras de 54 pontos. Deixa eu tirar meu marcadorzinho daqui, porque eu quero que ele comece a marcar a partir daqui. Então, eu fiz um pontinho aqui, pra lá. Fazer um pontinho, né? E vou colocar meu marcador. Então, essa daqui é a primeira carreira. São no total de 10 carreiras, mais 10, né? De 54 pontos, tá? Ponto sobre ponto. Não afrouxe seu ponto, deixe ele sempre assim, para que seu trabalho não fique com buraquinhos, tá? Então, vamos fazendo e quando chegar com as 10 carreiras, eu volto mostrando para vocês a nossa sequência. Feito aqui as 10 carreiras, então a gente pega o nosso bonequinho e coloca ele bem assim de frente. Pode ver que eu não preenchi aqui ainda o tórax. Vou dobrar bem assim a nossa cabecinha. E eu vou contar aqui, de cima para baixo, 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Para eu ter uma ideia aqui, depois que eu dobrei aqui, eu gosto de dobrar novamente. Então, o meio dele, ele vai ficar bem aqui, olha. Bem aqui é o meio, tá? Então, se você quiser colocar um marcadorzinho aqui para você saber aonde que é o meio, só para ter uma ideia, né? Depois a gente tira o marcadorzinho. Vamos lá, vou pôr um marcadorzinho pretinho aqui. Então, aqui é o meio da nossa cabecinha, tá? Aí, eu vou contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Nós estamos aqui no meio. Daqui do meio, eu vou contar entre a quinta e a quarta carreira, aqui a quinta e a sexta carreira, eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontos. Venho aqui, onde eu contei 4 pontos, e vou inserir o meu olhinho. Só que não vou colocar a trava ainda, só para ver se ficou tudo bem. Esse olhinho aqui é aquele de 10, tá? Você pode pôr maior, menor, do jeito que você quiser. Então, se eu contei 4 aqui, eu vou contar aqui, olha, de onde inserir. Deixa eu colocar aqui, de onde inserir o olhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na mesma direção, na mesma carreira. Eu venho e insiro outro olhinho. Então, vamos ver se ficou no meio. Então, o meio da cabecinha aqui. O olhinho tá aqui. Se você quiser deixar ele mais separado, você pode. Se você quiser deixar ele mais junto, você pode. Deixa eu ver um pouquinho. Como a cabeça tá cheia, eu acho que tá legalzinho, né? Aqui nessa altura. Então, depois que eu coloquei ele aqui na mesma posição, eu venho com a minha travinha e coloco a travinha aqui. Eu nunca sei de que lado que coloca essa travinha, tá, gente? Travei aqui. E, olha lá, travei. Só que, às vezes, esse boneco vai cair na mão de uma criança. Então, o que que eu faço? Eu tenho medo dessa travinha aqui se soltar. Então, eu vou mostrar o que que eu faço. Eu pego um isqueiro e com muito, muito cuidado, eu vou queimar essa pontinha aqui, olha. Conforme ela vai derretendo, eu empurro ela aqui, olha, para o lado de dentro, tomando cuidado de não queimar a travinha. Olha, não vai mais sair, porque ele fez uma barreira aqui, olha. Ele ficou achatadinho. Venho aqui no outro.
bem na pontinha, deixo derreter e aperto com o próprio isqueiro. Mais um pouquinho e aperto. Então, não tem como esse olhinho mais se soltar, porque esse achatadinho aqui não vai deixar a travinha sair. É uma segurança que eu gosto de ter, tá? Por melhor que seja a travinha, nunca se sabe uma criança se pega na mão e puxa, não é? Então, depois que eu coloquei aqui, eu vou preencher um pouquinho agora essa parte aqui, dessa parte aqui do nosso corpo, que eu ainda não preenchi. Só que eu não vou preencher a cabecinha ainda, tá? Vamos lá. Então, olha como que o ombro, ele ficou legal. Arruma bem o tórax aqui. E ele fica assim, o braço tem que ficar molinho para você poder manejar ele, tá? Então, a nossa peça, ela ficou assim por enquanto. Agora, nós vamos começar a diminuir o nosso trabalho. Lembrando que você tem que olhar a posição do pezinho para ver a posição do olhinho, que ficou certinho, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos começar a diminuir o trabalho. Para diminuir o trabalho, a gente vai fazer assim. A primeira carreira, a gente vai fazer 7 pontos. Deixa eu marcar aqui com o meu marcadorzinho onde que eu comecei a diminuição. Então, a gente vai fazer 7 pontos e uma diminuição. Na próxima carreira, a gente vai fazer 6 pontos e uma diminuição, vai ficar com 48. Na próxima, 5 pontos e uma diminuição. Depois, na outra, 4 pontos e uma diminuição. Na outra, 3 pontos e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição. E depois, uma diminuição ficando com 12 pontos. E nós vamos terminar na última carreira, fazendo 3 diminuições e terminando de diminuir toda a nossa peça. Ok? Então, vamos fazendo assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Na próxima carreira, vão ser 6 e uma diminuição. Se vocês quiserem tirar um print dessa tabela aqui, é assim que vai ficar, olha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 pontos. Depois, uma diminuição em cada ponto, ficando com 9. E depois, nós vamos fechar a nossa parte. Então, se vocês quiserem dar um print aqui, vocês podem dar ou anotar aí no seu caderninho, ok? Vou fazendo aqui e volto mostrando para vocês como é que ficou. Chegamos aqui, eu já coloquei o enchimento aqui na cabecinha, então note como que ele ficou. Agora, nós vamos arrematar essa parte. Deixa eu tirar meu cordão daqui. Vou cortar o fio, um pedacinho grande aqui só para arrematar. Você pega a sua agulha, deixa eu puxar o último ponto aqui, para não desmanchar, né? Pega a sua agulha de tapeçaria. E vamos fechar esse miolinho aqui. Então, você vem pegando aqui, olha, pela alcinha de fora do ponto e vai passando o fio. Pegando sempre pela alcinha de fora, não alcinha de dentro, tá? Ponto por ponto, vai pegando todos os pontinhos. Vai dando a volta, não pule nenhum ponto, senão vai dar errado. Cheguei aqui no primeiro ponto, passo a agulha e puxo. Então, note como que ele ficou fechadinho, bem fechadinho. Agora, eu venho com a agulha aqui, vou fazer um pequeno nozinho, porque aqui essa parte vai ficar escondida. Você pode fazer qualquer bonequinho assim, tá? Passa a agulha por dentro de alguns pontos. Passa por dentro aqui da cabeça.
Opa. E sai aqui atrás. Arruma direitinho para não ficar repuxadinho. E puxa. Vamos fazer a parte de cima agora. Então, eu vou começar com o anelzinho. Eu peguei a linha preta, tá? Vou fazer o meu anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos dentro dele. O aumento dele vai ser aquele aumento básico que a gente já conhece. A primeira carreira são 6 pontos baixos. Na segunda vai ter 12. Na próxima vai ter 18 e assim por diante. Então, como na linha preta fica difícil de eu fazer e mostrar para vocês, eu vou mostrar a tabelinha aqui a seguir. A tabelinha vai ser essa assim, olha. Primeira, um anel. Segunda, primeira carreira, 6 pontos baixos no anel. Segunda carreira, um aumento em cada ponto. Vão ficar 12 pontos, ou seja, 2 pontos em cada ponto, né? Terceira carreira, 2 pontos, um aumento, vai dar 18. E assim nós vamos seguir até a nona carreira, que vão ser... Vai ficar com 54 pontos, a gente vai medir na cabeça do bonequinho, e depois a gente vai continuar fazendo mais 8 carreiras, ponto sobre ponto. Então, da oitava carreira, nós vamos fazer 7 pontos, um aumento que vai dar 54. A nona carreira, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Vamos fazer por 8 carreiras. Se a altura ficar boa, a gente para. Se a altura não ficar boa, a gente aumenta mais umas carreiras. Então, nós vamos fazendo e testando. Se você quiser guardar essa cópia com vocês, vocês dão um print aí ou para o vídeo e também copia essa minha tabelinha. É uma tabelinha que todo amigurumi tem de aumentos, ok? Vamos lá, então. Chegamos aqui, eu fiz 20 carreiras de pontos em centímetros. Olha, do início, vamos marcar aqui bem do início. 12 centímetros, ok? Agora, eu vou tirar meu marcador daqui, né? Que é o marcador onde comecei as carreiras. Nós vamos medir aqui, olha, na cabecinha, para ver como que ficou. Então, ela vai ficar dessa maneira, assim, tá? Vou cortar o fio um tamanho grande para poder costurar na minha peça. Faço aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto e tiro meu fio assim. Então, ficou dessa maneira. Essa parte aqui eu vou deixar a parte de trás. Agora, nós vamos passar na nossa agulha de tapeçaria. E vamos colocar aqui na cabeça. Então, vamos medir direitinho. Você vem até a nuca, assim. E depois a gente vai colocar ele assim. Se você quiser grudar aqui com os alfinetinhos para você não se perder, você pode, ok? Só que nós vamos fazer a costura até um pedaço. Quando chegar numa parte aqui, nós vamos colocar a manta dentro, porque se a gente não colocar a manta, ele vai parecer um gorro. E não é isso que a gente quer, né? Então, a gente vai colocar a manta. Se você quiser colocar a manta já, você também pode. Então, a gente mede assim, olha, um pouquinho, uma carreira assim pra cima do olho. Vem aqui na parte de trás, na nuca. E vamos pegando a parte da cabeça. E uma correntinha aqui, olha, assim. Pra ficar bem presa, tá? Vamos virando assim, né? Contornando, pegamos um ponto aqui embaixo. E a gente não pega na correntinha inteira, pega na parte de baixo, ou por dentro da correntinha, assim, olha. Pra ficar esse acabamentinho assim da correntinha por cima. Note que fica um frisinho assim, olha, da correntinha por cima, tá?
Então, vamos contornando, vamos arrumando aqui. Pegando por dentro da cabeça, no pontinho. E por dentro aqui, olha, por dentro da correntinha. E vamos fazer a volta toda assim. Quando chegar mais ou menos, pode ser até aqui na testinha, nós vamos colocar a manta acrílica. Eu vou mostrar para vocês. Cheguei aqui em cima, vamos fazer o seguinte. Vou tirar já a cabecinha daqui, tem uma parte colocada. E vamos colocar a manta acrílica dentro desse gorrinho. Como eu disse, para ele não murchar. Porque ele é um chapéu, não é um gorro. Então, ele tem que pegar uma certa estrutura, né? Ficar cheinho. Vai arrumando. Esta tem que ser essa manta leve para a cabeça não pesar, senão a cabeça fica pesando. Vamos ver como que ficou. Olha, não enchi muito, deu um bom enchimento. Volto a cabeça aqui, volto o gorrinho aqui na cabeça normalmente, olha. Na altura, né, do olho, como a gente fez, tá vendo? Se a gente coloca muita manta aqui, ela não vem fechar aqui, olha. Então, a cabeça está bem aqui. Você pode segurar, como eu falei, com uma agulha, né, uma agulhinha, né, pra ela não sair do lugar, para você poder costurar, ok? Então, vê bem direitinho aqui onde tá o olhinho. Prende. E continuamos costurando agora toda a volta até chegarmos na nuca. Então, veja como que ele ficou bem cheinha a cabecinha dele, tá? Olha que belezinha que fica. Vamos continuar. Chapeuzinho colocado, né? Então, olha como que ele ficou bonitinho. Agora, vamos para o nariz. O nariz, como que eu fiz? Eu marquei assim, olha. Eu fiz tipo um triângulo daqui, marquei aqui, um triângulo daqui, contei os pontos aqui bem na metade na direção. Vou pegar 2 pontos, 2 carreiras para baixo do olhinho. Venho com o meu fio da mesma cor e vou fazer alguns pontos aqui. Então, eu faço um ponto dessa maneira, olha. Sem apertar, tá? Então, 1, 2, aí vocês vão ver no tamanho do narizinho, que apareça bem. 3, 4, e vou fazer mais um aqui para fechar. 5. Agora, venho com a agulha aqui para trás, em algum ponto, né? Sem apertar, tá? Olha, então, ficou assim o narizinho. Venho com a agulha aqui, passo por dentro de algum ponto. E já posso cortar. Vou aproveitar esse mesmo fio para fazer o acabamento no bracinho. Porque note que ele ficou com o bracinho retinho, não é? Mas eu não quero que ele fique assim. Então, eu venho aqui, posso pegar qualquer um dos bracinhos, venho na parte de baixo dele, entre o ponto vermelho e o ponto da cor do bracinho. Olha, para baixo do vermelho, tá? Onde eu comecei o vermelho. E vou passando a agulha aqui por dentro de alguns pontos. Deixo uma pontinha de fio aqui, passo a agulha dessa maneira, volto aqui, dou a volta, contorno o bracinho, tá? E cheguei aqui. Quando cheguei aqui, eu vou fazer o seguinte, o bracinho ele está assim, eu vou pegar esse fiozinho aqui, o menorzinho, e vou dar uma puxadinha. Olha, eu vou dar uma franzidinha. Para que a mãozinha fique parecendo mãozinha, tá?
Então, eu venho aqui, deixei um pouquinho mais comprido o fio para depois a gente arrematar ele, né? Venho com os 2 fios assim, faço uma laçadinha e vamos puxar. Ficou legalzinho? Você achou que ficou legalzinho desse tamanho? Pronto. Você vai, faz um nozinho. Pega esse fio dessa agulha aqui, que ainda está na agulha, e você passa por dentro de alguns pontos aqui. Pode sair com ponto por aqui. E vamos cortar. Esse fiozinho que ficou aqui na sobra, por isso que eu falo para deixar um pouquinho comprido, você passa dentro da agulha. Tá? E passa por dentro aqui, olha, da mãozinha. Só para arrematar, tá? Vem e corta. Então, olha a diferença que ficou uma mãozinha da outra, tá? Nesse daqui, você vai fazer a mesma coisa, vai repetir do mesmo jeito. Agora, vamos para a parte de baixo da nossa farda. A farda não termina assim, não é? Então, eu venho aqui na parte de trás, vou inserir a agulha entre o ponto branco e o azul aqui, olha. Insiro a agulha nele. Você poderia fazer isso antes, se você quisesse também, tá? Venho, laço o fio. É que como eu não tenho a receita, eu não tenho gráfico, eu tô fazendo no olhômetro, entendeu? Então, as dicas são, como você sabe que vai terminar assim, você pode fazer isso antes de terminar. Subir uma correntinha, subir um ponto aqui, vou fazer uma correntinha. Ajusto bem. E agora, em cada ponto de base, entre o branco e o azul, eu pego no azul, tá? E faço um ponto baixo. Vou dando a volta na minha peça, pegando na parte azul, embaixo do branco, já vou conduzindo meu fio e fazendo um ponto baixo. Eu acho que se tivesse feito isso antes de fazer o enchimento, daria mais certo. Então, fica aí também para vocês, né, que estão fazendo, que assistem meu vídeo inteiro, né? E eu gostaria que comentassem embaixo também, né? Como é que vocês fazem? Porque minha vida é um aprendizado direto. Eu tenho que aprender, estudar muito para poder passar para vocês. E eu gosto de passar o mais fácil possível, né? Não dificultar. Então, olha, vamos fazendo assim e vamos dando a volta inteirinha no nosso corpinho. Cheguei aqui atrás, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Nosso último ponto. Aqui vai uma dica. Se vocês quiserem que a fardinha atrás fique com aquela abertura, vocês podem fazer. Senão, vocês podem continuar aqui, olha, venho no próximo ponto, laço o fio e subo. E agora já ficou mais fácil. O que, a minha opinião aqui também, por ser a primeira vez que eu faço essa peça e não ter gráfico, eu acho que poderia fazer o seguinte. Quando terminar de subir a calcinha, antes de fazer a parte branca, vocês já fazem essa parte vermelha aqui no tamanho desejado. Depois vocês sobem o branco para depois subir o vermelho novamente. Eu acho que fica mais fácil de fazer, tá? Então, também fica a minha dica, a minha sugestão. Eu tenho certeza que tem bastante gente que faz amigurumi aí, já deve estar comentando sobre isso, né? Mas vocês me desculpem, porque não é fácil você fazer um tutorial sem receita e sem gráfico. Então, conforme eu vou fazendo, vou mostrando para vocês verem também a dificuldade que é a gente ter que fazer um projeto para ensinar, não é? Aceito sugestão, tá? Porque esse daqui não é o último.
vão ter próximos, então a gente não pode errar. Tem que mais é facilitar a vida de quem faz. Então, olha, só ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir, porque ela vai descendo aqui, ó, vai fazendo assim agora, tá? Então, eu vou contornar aqui, vou fazer, deixa eu ver, aqui nós temos na segunda carreira, 3, 4, 5, umas 6 carreiras, para ficar num comprimento bom, tá? Vamos lá. 6 carreiras prontas, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, tá? Foi mais trabalhoso mesmo fazer desse jeito. Se tivesse feito já, quando subiu a calcinha, já virar a barrinha, essa barrinha, para depois subir o cintinho e continuar o vermelho, eu acho que seria mais prático de fazer. Agora, venho aqui, vou pegar a minha agulha novamente e vou arrematar esse fio, vou esconder esse fio. E vamos voltar para continuar o acabamento da nossa peça. Então, venho, passo a agulha por dentro de alguns pontos, puxo e vou cortar. Então, a nossa parte da frente, ela ficou assim, da nossa fardinha, tá? Você pode puxar um pouquinho a mão aqui, né? Agora, o que que nós vamos fazer? Eu quero fazer o desenho da farda. Então, para fazer o desenho da farda, eu vou usar algumas agulhinhas. Então, a gente vai medir mais ou menos assim, olha. Bem aqui no meio, você centraliza onde está a sua peça. Vem aqui, você pega 1, 2, 3 pontos. Sobe uma carreira para cima, 2 na terceira carreira, na mesma direção, você pega 3 pontos. Assim. Sobe novamente, 1, 2, depois da terceira carreira, na mesma posição. E pega os pontos. Então, você vai ver se ela ficou bem alinhada aqui na medida, né? 1, 2, 3, e vamos fazer mais um aqui. Aí, você olha direitinho, mede, né, com a fita métrica, se ela ficou bem alinhadinha, os pontos, conta os pontos aqui. Deixa eu pegar minha fita desse lado. Tipo, daqui do alfinetinho até o cantinho aqui, 3,5. Da ponta do alfinetinho até aqui, olha, 3,5 certinho. Mede direitinho para que ela não fique torta. Vai pegar a sua linha branca e vai passar na sua agulha de tapeçaria. Vou pegar um tamanho bom de linha. É só para fazer uns risquinhos, tá? Então, venho aqui com a minha agulha de tapeçaria. Passo o fio branco. Vou passar o fio branco aqui por dentro de alguns pontos, para que ele não escape. Venho até a ponta aqui do alfinetinho, onde ele entrou. Olha, puxei o fio branco aqui. Agora, eu vou contar aqui, olha. 1, 2, 3 pontos. Onde está a ponta do alfinetinho? Venho e passo o fio aqui. Subo com o fio até a ponta do outro alfinetinho, olha, que ele vai ficar na mesma posição. E faço isso. Posso tirar o alfinetinho. Venho com a agulha até o início do outro alfinetinho e subo com a agulha na mesma direção. Tá vendo como ele fica na mesma direção? E passo o fio. Tiro a agulhinha, venho com ela até a ponta e subo até a outra ponta. Tiro o alfinetinho, a agulhinha, né? E venho aqui no último ponto. Se você quiser fazer mais uma carreira, você também pode subir até aqui em cima. Então, você sobe, deixa eu ver aqui. Três carreiras. E agora, você vai pegar só 2 pontos. Vem com a agulha passando por dentro de alguns pontos aqui. Olha, porque o pontinho de cima, ele vai diminuindo, tá vendo? Então, ele vai ficar assim nessa posição. Venho com a agulha por dentro de alguns pontos. E vou arrematar.
Volto aqui, volto por dentro desse mesmo que eu passei para não aparecer. Então, ficou o desenho da farda, não é? Agora, eu passo a agulha aqui, saio aqui embaixo no branco e vou cortar o meu fio. Não esqueça de tirar a agulhinha, tá? Agora, nós vamos fazer o cordão da nossa farda. Como que a gente vai fazer o cordão? Nós vamos pegar o fio branco. Tudo é um detalhe, que esse detalhe, se você não coloca, não fica bonitinho, não fica aquele charmezinho, né? Então, eu vou fazer o número de correntinhas que dê para eu cruzar daqui até o pescocinho aqui. Então, vamos lá, vamos fazer as correntinhas. Deixa eu deixar um fio maior aqui, que eu vou arrematar esse fio aqui, olha. Tá vendo que eu vou deixar um fio maior aqui? Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, até chegar aqui no pescocinho. Vai fazendo e vai medindo. Aqui eu fiz 20 correntinhas, vou fazer mais uma para virar. E volto aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, porque eu não quero essa alça muito larga. Vamos fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até chegarmos no início da nossa peça. Vai ficando assim. Se você também quiser fazer com que seu cinto fique mais altinho, você também pode fazer a volta inteirinha de carreirinha de ponto baixo. Eu vou ver como que eu vou fazer aqui. Agora, eu venho novamente com a minha agulha de tapeçaria. Vou pegar o meu fio aqui. Esse fio que está, pode ser aqui, pode colocar ele em cima ou embaixo, né? Vou vir com ele aqui na altura do pescoço. Vamos medir aqui onde que tá. Bem aqui. Ergue a cabeça e vamos cruzar ele aqui. Então, bem aqui no ombro, eu venho com um dos fios, né, que eu passei na agulha de tapeçaria. E costuro ele bem aqui em cima do ombro. Esse outro fio aqui nós vamos arrematar. Passei um fio, volto aqui no ombro e volto aqui no início de onde eu terminei. Então, ele ficou dessa maneira. Passo por dentro aqui, para que esse cordão não fique solto. E prendi o fio aqui embaixo. Agora, se você quiser que esse cintinho aqui, ele fique em relevo, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu completar ele aqui. Vamos fazer a correntinha. O número de correntes que dê a volta inteirinha na nossa peça. Isso se você quiser que ele fique em relevo, não é? Eu, como sou perfeccionista, eu quero que tudo fique do meu jeito. Não estou contando as correntinhas, porque eu só vou dar a volta. Vou deixar um cintinho solto, porque amanhã ou depois, se a criança que tá brincando perde o cintinho, já tem o cintinho que é fixo na farda, não é? Então, vamos lá. Vamos erguer a nossa peça. Já deu o tamanho do cinto. Agora, é só fazer uma carreira de ponto baixo em cada ponto de base, até completar toda a nossa volta. Todas as nossas correntinhas, não é? Fiz toda o cintinho e o fio deu. Venho aqui, passo aqui por cima. Giro o meu bonequinho aqui, na parte de trás. E a união vai ser bem aqui. Então, nós vamos unir aqui com a nossa agulha de tapeçaria.
Então, eu vou deixar um pedaço de um fio grande, porque eu quero costurar a volta inteirinha também para que ele não fique pendurado. Agora, se você não quiser deixar esse cinto solto, nós vamos dar a volta bem em cima da marcação da nossa fardinha e vamos costurando ele. Assim, passando por dentro, pegando alguns pontos de baixo e de cima, só para fixar mais ele na peça. Vamos dar a volta, costurando assim de forma de alinhavo, arrumando bem ele para que ele fique bem em cima daquela parte branca que nós fizemos. E a nossa peça ficou pronta. Se você quiser fazer uma boquinha aqui, você faz também, mas eu não vou fazer a boquinha, tá? Então, gente, meu tutorial de hoje foi esse, meu desafio, o desafio que foi lançado, eu acho que eu consegui fazer. Espero que vocês tenham gostado, façam a sua peça, que a partir desse boneco você pode fazer outros, é só modificar onde vem as marcas da roupinha, né? Nesse daqui eu não coloquei aquele bastão aqui dentro que o pessoal coloca para ficar duro, porque criança que vai brincar, então eu quero que a cabeça fique molinha, e quanto menos coisas colocar para uma criança, né, não se machucar, melhor é. Então, com botinha, fardinha, aqui está. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!